Na manhã em que o avô lhe falou pela primeira vez de Nino Vieira, Amílcar ainda não sabia que os mortos também falam. Tinha 12 anos, os pés descalços enterrados na raiz grossa do poilão centenário e os olhos fixos no horizonte onde o mar e o céu trocam segredo. Era cedo. O sol ainda hesitava, cor de bronze envelhecido, antes de se lançar sobre a ilha de Bolama com toda a sua brutalidade. A brisa trazia o sal do Atlântico misturado ao perfume adocicado das mangueiras e ao travo amargo de caju maduro caído no chão, esquecido. O velho Mamadou Kassamá sentava-se sempre no mesmo lugar, a raiz mais larga do poilão, aquela que se dobrava como uma cadeira moldada por décadas de paciência. Tinha o cachimbo da acácia na mão direita, mas raramente fumava. Segurava-o como quem segura um roçado ou um osso de alguém que amou. Na esquerda, um copo de warga, um tipo de chá que cheirava a terra molhada e a memória de batalhas. Naquela manhã, contudo, o cachimbo estava pousado no chão. Isso era sinal. Amílcar aprendera a ler o avô como os pescadores liam o seu antes de zarpar, pelos pequenos gestos, pelos silêncios, pelo ângulo dos ombros. Quando Mamadou pousava o cachimbo, o que vinha a seguir não era história, era confissão. Havia uma vez um homem chamado Nino Vieira, disse Mamadou, com a voz grave como o rumor das ondas a quebrarem as pedras do cais. Os olhos fixos num ponto distante, como se pescasse o passado no horizonte. Lutamos com ele, meu neto, lá no mato, com fome, às vezes sem botas, apenas com sandálias de plástico e coração na boca. Fez uma pausa, bebeu um gole de warga devagar, como quem bebe uma tristeza que já não tem pressa de acabar. Mas tínhamos coragem. Coragem, Amílcar. A voz subiu, virou trovão por um instante, depois amansou. Isso é o que falta hoje nessa terra. Já não sabemos onde acaba a nossa vontade e começa a vontade dos outros. Amílcar conhecia aquela história como o pescador conhece o cheiro do mar. Cada repetição era um mundo diferente. As mesmas palavras, mas com novas sondas, novos pesos. Os nomes que o avô pronunciava, Nino, Cabral, Pinjikti, não eram apenas som, eram espírito. Saíam da terra, sentavam-se entre eles, aqueciam as mãos na fogueira invisível da memória. E o Amílcar Cabral, avô? Perguntou ele, com aquela curiosidade que não conseguia disfarçar, que saía sozinha, como a água que encontra sempre uma fenda na pedra. Como era Amílcar Cabral? Mamadou não respondeu de imediato. Tirou do bolso de um casaco poído uma fotografia, pequena, em preto e branco, que desfazia pela umidade e pelo tempo, com as bordas desfiadas como um segredo contado demasiadas vezes. Na imagem, um grupo de homens posava sob a sombra de um cajueiro monumental. Armas erguidas, olhos famintos de futuro. Esta fotografia foi tirada no dia em que libertamos Quínara. Apontou para uma figura magra ao centro. Eu era o mais novo, mas também o mais teimoso. Só me calei quando me puseram uma arma nas mãos. Depois, com a voz de quem entra numa catedral, falou de Cabral. Amílcar Cabral era diferente, meu neto. Tinha a cabeça de um sábio, o coração de um povo inteiro e a alma de um poeta. Não queria poder, como esses homens de hoje, de fatos caros e carros com ar-condicionado. Ele queria justiça, liberdade, progresso. Fez uma pausa, como se medisse o peso das palavras seguintes. Escrevia como quem luta, falava como quem sonha e sonhava como quem dança de olhos abertos sem medo de cair. Amílcar fechou os olhos. Por um segundo, viu Cabral, nascido em Bafadá, agrônomo, poeta e revolucionário,
que fora estudar para Lisboa e voltara com um vulcão no peito. Fundador do PAIGC em 1956. Homem que unira balantas, fulas, mandingas, manjacos, papéis. Etnias que o colonialismo tentara convencer de que eram inimigas, numa única causa, a dignidade. Morreu em 1973, às vésperas da independência. Uma bala comprada por mãos que nunca abraçaram totalmente a luz. Mas o que ficou dele, as cartas, os discursos, as teorias escritas em papel barato dos guerrilheiros, continuava a arder. Fragmento do meu próximo livro, O Palácio das Sombras. Muito obrigado.